o Tite arrumou uma treta com essa história de campeonato carioca mais forte, melhor que o campeonato paulista, rivalidade Rio-São Paulo, gente desesperada em rede social. Vamos lá, vamos trazer aqui uma contribuição a esse debate. Tite viajou? Tite está correto? A minha opinião no vídeo. Like, se inscreva, ative o sininho rumo a 160 mil inscritos no canal. Por falar no Paulistão, é amanhã, começa o Campeonato Paulista. Você pode fazer a sua fezinha no Aposta Ganha. Tô deixando aí, por exemplo, as cotações para Red Bull Bragantino e Água Santa. Vou narrar esse jogo na TNT. Tem lá a estreia do Santos, estreia do São Paulo amanhã. Tudo para você conferir, se divertir com responsabilidade. Você que tem mais de 18 anos, o link tá no primeiro comentário do vídeo. Segundo recado, tô esperando você no nosso clube de membros. Nós vamos ter aqui Jorge Igor Responde, exclusivo para os membros. Nós vamos ter aqui um grupo de Telegram com os bastidores, com o meu dia a dia, com áudios e vídeos exclusivos, onde você vai poder ajudar na escolha dos temas dos vídeos aqui do canal. E eu estou esperando você no grupo de Telegram. Você que já é membro, que nos comentários dos vídeos sempre aparece lá com o selo de destaque, deixa no comentário desse vídeo o seu endereço de Telegram, seu arroba lá, para eu poder te adicionar no grupo, tá bom? Então, Clube de Membros é uma maneira de você ajudar o nosso trabalho aqui também, tá? Por um valor simbólico, você vai estar ajudando no crescimento do canal. Você que curte o que a gente faz aqui, tô te esperando, beleza? Só clicar no botãozinho aí e virar um membro aqui do canal. Bom, Tite acirrou a rivalidade Rio-São Paulo de novo, né? Rivalidade Rio-São Paulo tem história do futebol, já interferiu em seleções brasileiras, já interferiu em Copas do Mundo, já foi um torneio. Para os mais antigos aí, muita gente viveu o torneio Rio-São Paulo, que eu achava muito legal. E acho que quando voltou ali a Copa do Nordeste, e aí você teve, né, um modelo de sucesso comprovado em vigor, eu acho que ali deveria se intensificar um debate de um Rio-São Paulo em substituição a esse modelo de estaduais que a gente tem. Acho de verdade, com menos datas que os estaduais, porém com jogos de maior nível. E aí você poderia fazer divisões do Rio-São Paulo. Por que não? Rio e São Paulo têm força econômica e midiática suficientes para ter um torneio desse porte. Como tem a Copa do Nordeste, como surgiu a Copa Verde, né, com as características de cada região. Mas vamos lá, aí é viagem porque não vai acontecer mesmo, então vamos falar da declaração do Tite. Vamos aos fatos. O Tite disse o seguinte depois da estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, uma grande estreia, 4-0 para cima do Audax. Nem falei disso ontem no vídeo, porque o vídeo ontem foi focado no Botafogo, mas olha o que foi, principalmente no aspecto físico. O aspecto técnico, eu acho que é bobagem levar em consideração aqui uma comparação entre o Flamengo na estreia e o Botafogo na estreia, porque a diferença é muito grande. O Flamengo tem um baita de um elenco, tem um baita de um treinador, então isso aí já é natural. Agora, fisicamente, primeiro jogo do ano, você tinha um Botafogo até relativamente bem no primeiro tempo e caindo no segundo, e um Flamengo intenso, sufocante, assim, nem parecia pré-temporada. Ah, o adversário do Flamengo era fraco. Tá, o do Botafogo também era. Um era o Audax, o outro era o Madureira, né? Tudo a mesma coisa, vamos falar a verdade. Então vamos lá. Depois dessa grande estreia, ótima estreia, estádio lotado em Manaus, mostrando a força, né? Essa coisa da marca nacional que tem o Flamengo, e acho que nós temos grandes clubes com torcidas nacionais do Brasil, mas no tamanho da torcida do Flamengo, você tem o Flamengo, você tem um Corinthians, né? É incrível o que a gente viu na quarta-feira em Manaus. Aí o Tite diz o seguinte, ó, vamos para a fala do Tite? Ah, eu tinha separado a fala do Tite aqui, tá aqui. Vou ler para você. Abre aspas. O Campeonato Carioca atual, na minha opinião, é o mais forte do Brasil. Hoje. Antes era São Paulo, agora é o Rio. Ele é muito difícil e a nossa busca é de classificação, é do título carioca. Então, esse processo de evolução visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma comissão técnica que está chegando e é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho também. Fecha aspas. Ele começa mal e termina muito bem. Eu concordo do meio para o final com a fala do Tite, tá? Quando ele diz assim, olha, talvez seja pouco para a história do Flamengo. Mas é grande para a comissão técnica que está chegando. Perfeito, porque é a primeira possibilidade, quer dizer, existia a possibilidade matemática, porém
pouco real do título brasileiro depois da chegada do Tite, né? Tanto que acabou não acontecendo. Mas é a primeira possibilidade de fato mesmo de um título para essa comissão técnica que chegou agora no Flamengo. Então tem que ser encarado com importância. Super de acordo com o Tite aqui. E é uma fonte geradora de confiança para a sequência do trabalho também. Perfeito. Você começa o ano, um time com o investimento do Flamengo, o favoritismo do Flamengo, a superioridade em relação aos rivais, a superioridade em relação a Botafogo e Vasco, grande. Em relação ao Fluminense, menor, mas existe também. Você ganha o campeonato? Pô, é isso aí. Confirmamos o favoritismo, mostramos a nossa força em âmbito estadual, vamos com tudo. Você não ganha esse campeonato? Putz, será que a gente é isso tudo? Começam alguns questionamentos. É a vida do grande. Ganha o Campeonato Carioca? Ah, de boa, show. Não ganha? Pô, olha isso, que absurdo. Tô plenamente de acordo com o Tite aqui. Agora, na fala sobre o tamanho do campeonato e na comparação que ele faz com o São Paulo, não é algo que a gente está depreendendo da fala do Tite, não. Não, ele citou o Campeonato Paulista nominalmente, que ele conhece muito bem, que ele disputou. Aí temos uma profunda discordância, porque acho que é fácil até esse debate, é tranquilo esse debate. Aqui é distorção da realidade pura e simples. Qual o objetivo do Tite nisso? Eu não sei, porque eu tenho segurança. É difícil você entrar na mente das pessoas, né? Mas com a vivência de futebol que tem o Tite, com a capacidade de análise que tem o Tite, eu tenho a segurança de que o Tite não pensa isso. O Tite talvez tenha, e aí vamos entender as motivações, tentado florear, enaltecer o campeonato que ele disputa, faz parte, né? O problema é quando você desafia um pouquinho a nossa inteligência, mas tudo bem, ele está lá vendendo o peixe dele, tá? Então, valorizar o campeonato? Pode ser. Acirrar uma rivalidade, eu vi gente defendendo essa tese. Não, o Tite foi inteligente porque ele, numa simples fala, ele acirrou de novo uma rivalidade Rio-São Paulo. Qual o benefício disso para o Tite? Principalmente nesses 4 primeiros meses do ano, onde ele só vai disputar o Campeonato Carioca, né? Aí vai vir um pouquinho de Libertadores e tal, mas as disputas com os paulistas, elas vão se dar no Campeonato Brasileiro, depois do estadual, e eventualmente num cruzamento de Copa do Brasil, que não vai acontecer no primeiro momento. Por que ele fomentaria essa rivalidade? Qual é o ganho que isso traria para o trabalho dele? Honestamente, não sei. Eu não sei exatamente a motivação, mas acho que é uma fala que não encontra respaldo na realidade. Hoje, dizer que o Campeonato Carioca, se ele chegar para mim e dizer o seguinte, olha, é o campeonato mais charmoso do Brasil, legal, podemos discutir, até porque aí é o conceito subjetivo, né, de charme, de beleza, né? Você pode ver charme e beleza em algo que eu não veja, tudo bem. Se ele chega e diz, poxa, aqui a gente tem os melhores clássicos do Brasil, a gente tem um ambiente de clássico que não tem em São Paulo, por exemplo, com torcidas dos 2 times nos estádios, e São Paulo é torcida única. Poxa, bom argumento, legal. Mas ele não vai encontrar outros, né? Quando ele fala em força, o mais forte do Brasil, gente, sim, não há um mundo, eu gostei de usar isso, como eu usei lá na história do Messi, não há um mundo, um planeta, um espaço no universo onde o Campeonato Carioca atual seja mais forte, ele usou o termo força, mais forte que o Campeonato Paulista, simplesmente não há. Nós temos, e aí é uma conta básica, nós temos 4 equipes cariocas na primeira divisão e 4 equipes paulistas na primeira divisão, certo? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Red Bull, Bragantino. Na Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos 7 equipes do estado de São Paulo. Nós temos Santos, vou até pegar aqui para não esquecer ninguém. Nós temos Botafogo, de Ribeirão Preto, Santos, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Ponte Preta. E não temos um único carioca na Série B. Então notem, das 40 principais equipes do Brasil, as 20 da Série A e as 20 da Série B, nós temos 11 do estado de São Paulo e apenas 4 do Rio de Janeiro. O Campeonato Carioca, já pelo 3º ano consecutivo, não distribuiu, e não deve fazê-lo em 2024, premiações aos campeões e vice-campeões.
Simplesmente o campeonato não tem dinheiro, não tem arrecadação suficiente para distribuir premiação ao campeão. O Campeonato Paulista do ano passado rendeu 5 milhões de reais ao Palmeiras campeão e 1,6 milhão de reais ao Água Santa, que foi o vice-campeão. Mas o Campeonato Carioca do ano passado rendeu um valor fixo aos clubes, então, e o desse ano também, por direitos de transmissão. Então se estima que, por exemplo, o Botafogo esse ano arrecade um valor fixo de transmissão do Campeonato Carioca na casa de 14 milhões de reais. O Flamengo pode superar a casa dos 20 milhões de reais nesse valor fixo. O Campeonato Paulista, para os 4 grandes, de cara, está pagando em 2024 40 milhões de reais. Fora a premiação para campeão e para vice, que deve girar de novo na casa de 5 milhões de reais, 1,6 para o vice. Então, de cara, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians estão ganhando 40 milhões de reais para entrar em campo no Campeonato Paulista. Então, são valores hoje que mantêm uma distância, em termos técnicos, confortável do Campeonato Paulista para o Campeonato Carioca. Tem clube grande paulista ganhando mais do que o dobro que alguns clubes grandes do Campeonato Carioca, né? Essa premiação de Campeonato Paulista, ela equivale, por exemplo, a um time que chega numa quarta de final de Copa do Brasil e numa semifinal de Libertadores. Está nesse patamar hoje a premiação do Campeonato Paulista. E a gente sabe que dinheiro hoje no futebol é determinante. O que faz diferença, claro, tem gente que tem dinheiro e gasta mal. Mas cada vez mais o dinheiro tem sido fundamental para sucesso e insucesso de projetos. Investimento. E o estado de São Paulo ele tem uma força arrecadadora que nenhum outro estado do Brasil tem, nem mesmo o Rio de Janeiro, que também é um dos principais trens pagadores desse país. Mas não se compara ao estado de São Paulo, que tem, além da sua capital, da sua região metropolitana, um mercado poderosíssimo, tem um interior que é muito mais forte e desenvolvido economicamente do que o interior do Rio de Janeiro. Então, por isso que você hoje olha, você sai da capital do Rio e você tenta olhar outros trabalhos, né? Você tem o Volta Redonda, que hoje está na Série C, inclusive, não aparece nesse bloco dos 40 principais clubes hoje do Brasil. Você tem o Volta Redonda, você não tem outro grande trabalho assim de relevância no interior. Aqui em São Paulo você tem um Mirassol super organizado, você tem a dupla de Campinas, que é tradicional, que é histórica, que tem mídia, que é a dupla Guarani e Ponte Preta. Você vai ao Botafogo e Ribeirão, que acabou de fechar um novo acordo de naming rights para o seu estádio lá, né, para o Santa Cruz, que era a Arena Eurobah, que agora é um outro nome de uma outra empresa que eu tinha visto ontem à noite. Eles anunciaram isso ontem à noite. Você tem um Novo Horizontino que quase bateu uma Série A de Campeonato Brasileiro, fez uma bela Série B em 2023, depois de quase ter caído para a Série C em 2022, está ali naquela oscilação, mas tentando se manter. Você tem o Ituano, que foi campeão paulista, né, há pouco tempo, nessa última década. Então, é diferente. O nível do futebol de São Paulo é diferente. Você tem jogadores que saem do Campeonato Paulista em maior número para equipes de outros estados. Inclusive, o autor do gol do título da última Libertadores jogou o Campeonato Paulista no ano passado pela Ferroviária de Araraquara, o John Kennedy. Autor do título pelo Fluminense, por um clube carioca, na Libertadores da América. Então, simplesmente não há solidez nessa argumentação do Tite. Ele não tem como embasar o que está dizendo. É um discurso que acirra a rivalidade, que deixa os debates no Twitter mais raivosos, e lá mesmo é o lugar de debate raivoso. Inclusive, eu não sei nem se faz sentido hoje você... Sinceramente, eu acho que a gente aqui tem que estar pronto para tudo, sabe? Assim, para o debate, para a crítica, né? Para a provocação, para a zoeira. Tá bom, faz parte, né? Para uma discussão mais acalorada. Mas eu acho que tem ambientes hoje que não protegem quem está querendo levar um debate sadio, e o Twitter eu acho que é um deles. Inclusive, eu acho que é até caso de você repensar uma permanência numa plataforma como essa. De boa mesmo, tá? Tenho nada contra o Elon Musk, não tenho nada ideologicamente contra ele, não vou lacrar contra ele, tem nada. Ele está tocando um negócio. Mas eu acho que você precisa ter um pouquinho de filtro nos debates que são feitos lá e simplesmente não existe. Simplesmente você chega lá e um cara te chama de racista, por exemplo, na maior, assim, e tá tudo bem. E você não tem nem como impedir que o cara faça isso. E é uma loucura, né? É uma loucura. Mas tudo bem, né? Beleza. Isso é papo para depois, isso é reflexão lateral.
Então, não tem, simplesmente não tem respaldo na realidade o que o Tite está dizendo. E nós estamos aí, de novo, vendo crescer aí uma coisa de disputa, Rio, São Paulo, mas vamos falar a verdade, hoje não existe essa disputa nos estaduais. Nas competições nacionais, a gente tem visto o Flamengo ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, o Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores, o Botafogo no ano passado quase ganhou o Campeonato Brasileiro e fez o que fez na reta final, e você tem os times de São Paulo com o Palmeiras, tem semelhanças, né? Você tem o Flamengo dominando no Rio, o Palmeiras dominando em São Paulo. Você tem o Fluminense, né, num crescimento e ganhando uma competição de Copa, e o São Paulo fez a mesma coisa no âmbito nacional, o Fluminense ganhou uma competição internacional no ano de 2023. Você tem Botafogo e Vasco um pouquinho mais para trás, você tem Corinthians e Santos hoje um pouco mais para trás, o Santos bem mais atrás, porque ele acabou de cair para a segunda divisão. Mas o Corinthians, ele tem investimentos novos chegando que podem dar um salto para o próximo ano. Então você tem até uma semelhança nesse tipo de panorama. Mas quando você está tratando especificamente do recorte estadual, assim, o Madureira, o Bangu, o Audax, eles não estão no nível de um Guarani, de uma Ponte. E olha que eu estou citando só a galera da Série B, porque tem a galera sem Série B, por exemplo, o São Bernardo, que no ano passado brigou bastante na reta final da Série C e quase conseguiu um acesso para a Série B. E é um time para a gente observar. A galera do ABC, né? O Santo André, o Água Santa, que no ano passado foi vice-campeão paulista. Então, e até para fechar, eu vi também gente dizer o seguinte: olha aí, olha a final do Rio como foi, Fla-Flu. Olha que sem graça a final de São Paulo, Palmeiras e Água Santa. Pô, gente, esse é o argumento? Esse é o argumento para a gente falar de força do campeonato? Isso aí, desculpa, mas quem está usando esse argumento não queria usar um termo grosseiro, está fazendo necessidades em cima do próprio argumento, porque o fato do Água Santa chegar à decisão talvez diga também muito do fortalecimento dos demais times do campeonato. Mostra que o campeonato não está restrito apenas aos 4 grandes, que você tem outras forças, dada a grandeza dos investimentos, a potência econômica que é o Estado de São Paulo, você tem o Água Santa chegando numa decisão. Você tem o Red Bull Bragantino semifinalista no passado. Afinal, poderia ter sido Palmeiras e Red Bull. O Água Santa se classificou nos pênaltis. E o Red Bull é um time da Série A, com o investimento de uma marca global de bebidas. Então, usar isso como argumento, eu acho que é até meio constrangedor. E se a gente for falar de finais de Campeonato Carioca, bom, a gente já teve um Botafogo e Madureira numa final de Campeonato Carioca. A gente já teve um Fluminense e Volta Redonda numa final de Campeonato Carioca. Nós tivemos o Caixão 2002. Quem não lembra? Os cariocas lembram, sabem bem do que eu estou falando, do Caixão 2002. Então eu acho bobagem. Eu acho que claro, o que é mais legal? Uma final Fla-Flu, uma final Palmeiras e Água Santa? Indiscutível que é o Fla-Flu. Nossa, é óbvio. Vai parar o Brasil. Por mais que a história do Água Santa também tenha ultrapassado em muito as fronteiras de São Paulo no ano passado. A audiência da final do Campeonato Paulista foi espetacular entre Palmeiras e Água Santa. Excelente. Agora, isso não diz que o campeonato é mais fraco ou mais forte. Eu acho até que dá sinais, tá? Quando você tem um Água Santa chegando numa final, você fala, opa! Quando você tem um Santos, 3 anos não conseguindo nem avançar da primeira fase, isso diz muito sobre o Santos e a incompetência dele, óbvio que sim, mas também diz um pouco sobre o nível do campeonato. Não adianta você chegar no Campeonato Paulista achando, eu sou o Santos, beleza, eu vou passar no automático. Não vai não, porque o nível do Campeonato Paulista não vai te permitir levar o campeonato só na camisa e na grandeza. Não vai, porque o buraco é mais embaixo. Bom, essa é a minha contribuição ao debate, essa é a minha opinião sobre a diferença dos dois campeonatos. São os principais estaduais do Brasil, estão reunidas nessas duas competições as maiores marcas que temos aqui, eu não tenho dúvidas disso. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, são as grandes marcas do futebol brasileiro. Tem outras que se somam a elas, mas essas aqui são realmente as grandes torcidas do Brasil, as grandes histórias, os grandes canhões de mídia. Beleza, tô de acordo. Mas há diferenças bem grandes entre as duas competições, entre os dois campeonatos. Respeito, mas discordo muito da fala do Tite. E voltando a esse ponto, eu nem acredito nessa fala do Tite. Sinceramente, não acho que o Tite tenha sido plenamente sincero nesse tipo de declaração. O que eu até, apesar de entender, até lamento um pouquinho. Porque acho que dizer o que pensa é importante, né?
Você não vai chegar a dizer, não, o nosso campeonato é mais fraco que o paulista. Então não fala nada, não precisa. Não precisa. Valoriza o campeonato. Diz que o campeonato é difícil e né? É difícil você enfrentar os pequenos que estão há mais tempo se preparando. É difícil você jogar nas fortes temperaturas do Rio. É difícil jogar... Beleza! Tá, show! É difícil você jogar a pressão de um Fla-Flu, de um Clássico dos Milhões, de um Flamengo e Botafogo. Show! Beleza, beleza. Mas passar desse ponto, vender uma imagem de algo, sabe, uma imagem inexistente, eu não gosto muito. Mas é do jogo. Like no vídeo se você ficou até o final, deixa a tua opinião aí. Qual é o campeonato mais forte? É o Carioca ou é o Paulista? Você está com o Tite ou você está comigo nessa? Deixa os seus comentários. Se você ficar espumando de raivinha por causa de um ou por causa de outro campeonato, problema seu, paciência, eu vou ignorar você. Like no vídeo, bom fim de semana, boa sexta-feira para todo mundo. Tô te esperando no clube de membros. Vire um membro deste canal, clica aí no botãozinho Juízo e tchau, tchau.